bem-vindos ao Executivos à Conversa, um espaço criado pela Michael Page e pelo Jornal Económico, em que juntamos dois gestores profissionais para debater temas como a liderança, gestão de equipas, cultura de empresa e muitos outros. Segundo o estudo Talent Trends, realizado pela Michael Page, está a acontecer uma revolução invisível no mercado de trabalho. A tendência que começou em 2021 com a grande demissão não vai abrandar. A realidade do trabalho não vai voltar a ser o que era antes da pandemia e a lealdade ao emprego é agora a exceção e não a regra. Esta nova conjuntura traz desafios que vamos debater com Vasco Salgueiro, Senior Executive Manager na Michael Page, e Joana Rocinho, Diretora de Recursos Humanos da DLA Piper. Aos dois sejam bem-vindos. Obrigada aqui pela vossa presença. Vasco, estamos então a assistir a uma revolução cultural no mercado de trabalho, segundo as principais conclusões deste estudo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Primeiro que tudo, agradecer a iniciativa e a aceitação do convite por parte da Joana Rocinho. As principais conclusões do estudo dizem-nos que a lealdade ao emprego é agora uma exceção e não a regra. Portanto, mesmo os trabalhadores globalmente felizes estão dispostos a mudar ativamente à procura de um novo desafio profissional. O mercado de talento está universalmente em movimento, portanto, em função daquilo que referi anteriormente, e a missão da retenção está cada vez mais difícil. A flexibilidade é um novo princípio básico, a par do salário e da progressão de carreira. Em suma, as pessoas estão consistentemente a avaliar o emprego à luz de uma nova equação de valor. Portanto, aquela ideia de um emprego para a vida que se calhar havia na geração dos nossos pais deixou de existir. Isso é uma alteração de paradigma do mercado de trabalho, sem dúvida. E, portanto, há uma nova equação de valor em que há uma avaliação de salário, progressão de carreira e flexibilidade. E isto é uma mudança ao nível do mercado de trabalho. Já vamos olhar para esses pontos em mais detalhe. Joana, ainda um pouco ao encontro do que o Vasco dizia, agora é mais difícil captar e reter talento nesta conjuntura? Sem dúvida, Marta. Obrigada e bom dia. Obrigada, Vasco, pelo convite. Sem dúvida, cada vez mais a dificuldade em atrair talento e depois a dificuldade em reter o talento. As pessoas estão, como o Vasco referiu, o paradigma mudou, o trabalho já não é visto como um fim em si próprio, há outras prioridades agora, como por exemplo a saúde, a família, a própria sociedade, a flexibilidade entre o trabalho e a vida pessoal e, portanto, todas as empresas têm agora uma nova ordem do dia à qual têm que se adaptar para conseguir dar resposta a esta captação e ao desafio depois da retenção. E a resposta das empresas passa por ir ao encontro destas novas vontades dos colaboradores? Marta, na minha perspectiva, sim. Eu vejo como uma oportunidade esta mudança de paradigma e acho que efetivamente a pandemia, o que aconteceu depois da pandemia, a realidade, esta nova realidade que nós pensámos que seria isolada no tempo, vai para ficar e, portanto, não vamos voltar àquilo que éramos anteriormente. Neste sentido, das duas uma, ou jogamos as novas regras do jogo ou vamos ficar para trás. E enquanto empresas, penso que não haja quem queira ficar para trás. É inevitável, as empresas vão mesmo ter que se adaptar. Do meu ponto de vista, sim. Vasco, pensou-se durante algum tempo que aquela tendência da Great Resignation, a grande demissão, tivesse um fim. No entanto, este estudo mostra que esta tendência de demissões mantém-se. Sim, mantém-se e creio que será para ter continuidade. Para ter uma ideia, 97% dos trabalhadores estão abertos a novas oportunidades e, portanto, isto é uma tendência universal, já não dependente de outros fatores, senão de geografia, género, idade, senioridade, ou seja, é transversal a todo o mercado de trabalho. Portanto, eu diria que o job hopping é uma tendência que veio para ficar. Ou seja, andar a saltitar de emprego em emprego. Exatamente. E isso é transversal, como dizia, seja homens, mulheres, geografia, independentemente da género, idade, senioridade, localização geográfica, mais uma vez, portanto, é transversal. As pessoas agora, arrisco dizer, querem trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Sim, houve uma mudança do paradigma daquilo que é a percepção do trabalho em comparação com a vida pessoal. Joana, sente esta tendência do job hopping, do saltitar de emprego enquanto diretora de recursos humanos? Marta, na DLA Piper, como estamos a falar de uma sociedade de advogados com idiosincrasias muito próprias em termos de carreira, não posso dizer que o sinta a nível de advogados, mas a nível de restantes colaboradores, sim. E sinto muito no sentido em que
recebo cada vez mais currículos espontâneos, pedidos de orientação do ponto de vista de carreira, de pessoas amigas ou de referências, muitos contactos no sentido de pedir de referência de alguém que se está a candidatar para algo, e penso que não haja uma semana que não passa em que eu não receba um telefonema a perguntar, com um desabafo: vou sair, vou mudar de trabalho, o que é que achas? E, portanto, nunca antes isto foi um tema tão quente e tão em cima da mesa. Vasco, o que é que acha que a pandemia trouxe mais ao mercado de trabalho? Trouxe também uma nova forma de trabalhar, porque se antes não tínhamos a ideia do trabalho remoto, do trabalhar em casa, agora é quase uma exigência de muitos colaboradores. Sim, porque o trabalho remoto e a flexibilidade passam a ser uma exigência e não a exceção. Por outro lado, as pessoas passam a reavaliar o papel do trabalho na sua vida. Eu acho que isso foi a grande alteração que a pandemia trouxe ao mercado de trabalho e aos trabalhadores e às pessoas em geral. Ou seja, querem uma maior satisfação com o trabalho, agora fala-se muito também no sentido de propósito. E querem um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, que é bastante importante para que o trabalho também possa ter o êxito que esperam, não é? E as empresas estão preparadas para isso, estão disponíveis para dar esta flexibilidade? Essa é outra questão. Eu lido e contacto diariamente com empresas e verifico que nem todas as empresas neste momento estão a percepcionar a importância do trabalho remoto ou do teletrabalho e da flexibilidade, e, portanto, é um caminho que algumas delas ainda têm a percorrer, mas nem todas as empresas estão a adotar a flexibilidade e o trabalho remoto como uma prática da cultura empresarial. Algumas até são contra, manifestam-se contra. Exatamente. Será que essas vão ficar para trás, como a Joana há pouco dizia? Vão correr o risco de perder colaboradores. Sem dúvida estão mais expostas a esse risco, sem dúvida. Joana, e desde a pandemia mudou alguma coisa na sua gestão de recursos humanos ou está a mudar alguma coisa? Ai, sim, bastante. Eu faria aqui só um parênteses para dizer, complementar aqui aquilo que o Vasco disse, que a nível de mudança com a pandemia, acho que é muito importante nós percebermos que houve uma mudança também emocional das próprias pessoas relativamente ao trabalho. Como eu dizia há pouco, o trabalho deixou de ser, como era há uns anos atrás, um fim em si mesmo. E, portanto, as pessoas passaram a perceber que há uma nova ordem, ou se calhar não é uma nova ordem, mas uma ordem à qual não davam tanta importância, que tem a ver com o seu bem-estar, que tem a ver com o olhar para si próprios, para a sua família, para outro tipo de necessidades, e que conseguem, porque é possível, provaram-no, não é? Esta conciliação. Então, por que não perpetuar esta conciliação? E, portanto, as pessoas estão cada vez mais exigentes no sentido de garantir que aquilo que as empresas oferecem vai de encontro a estas expectativas. E, portanto, em relação a ter alterado a sua forma de gerir recursos humanos? Nós, recursos humanos, temos eu diria que tivemos que nos tornar dotados de competências que outrora não tínhamos, porque esta não foi uma mudança anunciada, foi uma transformação brutal e imediata, e ao mesmo tempo que a transformação, como um comboio que já está a andar, não é? Portanto, nós profissionais de RH, tivemos que apanhar o comboio, ao mesmo tempo que temos que sensibilizar a própria empresa, stakeholders, pessoas, mercado, para que esta mudança não vai parar, é contínua. E, portanto, se por um lado estamos a trabalhar em propostas de valor que façam sentido para a empregabilidade do colaborador e para garantir que a satisfação no trabalho e esta flexibilidade é possível, por outro lado estamos a atuar junto dos principais stakeholders no sentido de que apreendam e compreendam esta flexibilidade de que o Vasco falava, que é crucial e que é expectável por todos. Vasco, da sua experiência na Michael Page, o que é que faz com que algumas empresas sejam resistentes a dar esta flexibilidade aos colaboradores? Será que falta aqui alguma confiança nos próprios colaboradores? Eu acho que isto é um compromisso que tem que partir de cima, da administração da empresa, do CEO. Se eles não acreditarem nos benefícios da flexibilidade e do trabalho remoto, não conseguem depois transmitir esta mensagem para os níveis inferiores da organização. E, portanto, tem que haver uma mensagem muito clara da parte da administração da empresa que possa depois ser diluída na restante organização. E quando isto alterar,
e é isso que eu tenho sentido ao longo dos contactos que tenho tido com clientes, eu acho que será mais fácil apreender os benefícios da flexibilidade, porque existem benefícios claros para uma organização de existir esta flexibilidade e este trabalho que pode ser à distância, mas que não deixa de ser um trabalho muito profissional. Que não é aplicável a todas as funções, claro, Verdade. mas se calhar a uma grande maioria será. Verdade, verdade. Além desta exigência com a flexibilidade, agora também há uma mudança em relação aos salários, que continuam a ser importantes, mas, de acordo com este estudo, os trabalhadores agora valorizam várias outras coisas. Além do salário, também a progressão na carreira e lá está aqui a flexibilidade de que falávamos. Houve também outros fatores que perderam importância. Sim, exatamente. Nós, no estudo, por exemplo, refere que 77% dos inquiridos não incluíram a relação com colegas, que antes era bastante importante na organização no ambiente de trabalho, nem sequer está no top 3. Portanto, isto mostra bem uma alteração completa do paradigma. Transacional, exato. A componente transacional. E, Joana, como é que se consegue este equilíbrio com o mercado de trabalho tão exigente e com questões de produtividade, com esta flexibilidade? Consegue-se, com ponderação, com bom senso, tudo se consegue. Somos obrigados, enquanto gestores, a fazer escolhas difíceis, muito centrados na identificação do talento, que sabemos que é o talento que nós queremos na nossa casa. E, portanto, não conseguimos, obviamente, chegar a todas as pessoas, mas conseguimos fazer algumas concessões. Vou-lhe dar aqui um exemplo muito prático. Nós fizemos uma revisão do modelo de carreiras há pouco tempo e estava em cima da mesa o incluir ou não de mais um degrau, digamos assim, numa carreira que per si já é uma carreira tradicional longa e, portanto, o que fizemos foi, não vamos por este caminho, que para nós teria sido mais proveitoso do ponto de vista de gestão, pura e dura, no sentido em que conseguíamos gerir melhor ali os intervalos salariais e também a progressão das pessoas, mas decidimos não o fazer. Qual foi o trade-off? Temos que olhar para a nossa pool de talento interno e estarmos muito certos de quem são as pessoas nas quais queremos apostar, fazer escolhas e depois, obviamente, não protelar decisões, porque senão vamos ter problemas a longo prazo. Com saída de profissionais. Exatamente. Vasco, o que é que as empresas precisam de fazer para ser atrativas do ponto de vista do salário? É um pouco mudar a gestão e a forma de olhar para as coisas, como este exemplo que a Joana estava a dar? Claramente. Primeiro de tudo, realizar benchmarking salarial. Eu creio que isso, a Joana, também é um bom exemplo nesse aspecto, para comparação com o mercado. Revisão dos atuais salários, não é? Porque em alguns aspectos, em função deste estudo, haverá alguns aspectos e alguns profissionais e até carreiras profissionais que têm que ser ajustadas. E depois, diversificação das componentes do salário. Acho que é muito importante, nunca perdendo de vista a otimização fiscal desta diversificação. Por outro lado, complementar a componente fixa com a atribuição de componente variável indexada à performance. Eu acho que hoje em dia os bónus e a retribuição variável são uma boa ferramenta de retenção de talento. Eu acho que isto acaba por ser muito, muito interessante e as empresas têm que estar atentas a esta possibilidade. Mas lá está, depois também há aqui o lado das empresas que diz que não têm capacidade para aumentar os salários, quando estamos a falar de empresas que sejam menos competitivas. E o que é que se pode fazer com estas empresas se não conseguem reter os trabalhadores pela via financeira? Que outras alternativas é que elas poderão ter? A via financeira terá sempre um papel muito importante, mas depois terão também outras possibilidades, como falámos com os resultados deste estudo, que é a flexibilidade e a progressão de carreira. E a progressão de carreira muitas vezes não pode ter de imediato uma correspondência ao nível de aumento salarial. Mas são pontos que têm que ser tomados em linha de conta, porque o risco de facto existe de se perderem colaboradores. E depois muitas vezes tem que se optar, não é? Quem é que são os colaboradores que de facto estão em condições ou elegíveis para um aumento salarial ou para a progressão salarial. E aí é uma decisão das empresas, porque não pode ser transversal a toda a organização. Terão que ser feitas escolhas, como a Joana disse muito bem. Joana, praticamente para terminar, esta revolução invisível, na sua opinião, é um problema ou uma oportunidade? É uma oportunidade, sem dúvida. E eu considero que muitas vezes
é importante deixar vir ao de cima os problemas, torná-los visíveis para que os consigamos encarar e endereçar de forma séria e de forma inteligente. Portanto, neste momento, este estudo está fantástico, de facto. Está muito bem estruturado, ainda há pouco falava com o Vasco sobre isto. Nós, neste momento, nós empresas dispomos de toda a informação, já não há nada escondido. As pessoas são muito sinceras naquilo que nos dizem, nos pedidos que fazem, nas exigências e nas motivações. Os dados estão em cima da mesa, não são invisíveis e, portanto, cabe-nos a nós agora, e lembra-me do Tim Vieira que costuma dizer, não é pensar fora da caixa, mas é deitar a caixa fora e pensar em soluções que sejam completamente inovadoras para conseguirmos atrair e reter as pessoas, de forma a edificar aqui o melhor para a empresa, para os colaboradores, obviamente, para a sociedade e atrever-me a dizer também para todo o núcleo do colaborador, a sua família, a sua rede de amigos, etc. Muito obrigada aos dois aqui pela vossa participação. Contamos convosco para o próximo Executivos à Conversa, um espaço promovido pela Michael Page e pelo Jornal Económico, onde repensamos o mundo do trabalho.